Pode ler também o significado, meu amigo, para gente? O cavalo preto significa fome, balanças, o alto preço dos alimentos. Os versículos 5 e 6 descrevem a época de Abraão, quando muitos morreram pela fome. As pessoas precisavam gastar todo o seu salário para comprar alimento, apenas o suficiente, o que indica os altos preços durante a fome. Não está escrevendo nossos dias, não? Obrigado, meu amigo. Interessante que lá nessa época de Abraão, lá no Manual do Aluno fala que uma pessoa às vezes trabalhava um dia inteiro e ela conseguia comprar só o alimento daquele dia. E ela tinha que trabalhar no outro dia para conseguir comprar o alimento do dia. Então ela vivia basicamente, o trabalho era só para comer, né? Só para se alimentar. E essa E era a só me época de fome, né? permite Oi, Gabriel, comentar pode que eu, falar. eu vi um vídeo de um cara específico, né? Que ele falando que ele come, é algo meio histórico e racial, né? Ao mesmo tempo. Em que antigamente as pessoas trabalhavam, na época da escravidão, trabalhavam ali para ter um alimento ou para ter um café especificamente, né? E hoje ele colocou, tipo, a diária de uma pessoa, dependendo da média da diária de um trabalhador, da em média R$ 50, R$ 55. E o preço do café estava R$ 50. Então, tipo, a gente está vivendo como fosse os dias anteriores. A mesma coisa, só que seria uma escravidão diferente. E é verdade, interessante esse comentário, Gabriel. Depois que a gente vê, mas você já fez você já se adiantou, viu, Gabriel? Mas depois que a gente vê terminar de ver esses selos, a gente já vai poder ver, e já temos visto, né, como você comentou aí, que muitas coisas que aconteceram no passado estão se repetindo hoje, né? As Só que aí a guerras, a gente está vivendo iniquidade. 2.0, né? A gente está vivendo É todas isso, essas formas dos selos não em formato 2.0. isso aí. Muito bom, obrigado, Gabriel. Vamos agora para o terceiro, para o quarto selo. Agora, o quarto selo corresponde aqui a um período de aproximadamente 1000 anos e vai até o nascimento do Salvador. E tá lá nos versículos 7 e 8. Vou pedir para Sabrina ler para a gente. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Pode ler o significado também, Sabrina, por favor? O cavalo amarelo significa a morte, morte e inferno significam a destruição dos iníquos, sua chegada na prisão espiritual. Os versículos 7 e 8 referem-se aos 1000 anos em que grandes reinos e nações atormentaram Israel, com guerras e ameaças, sobrepujando-a vez após outra. Essas nações incluíam a Babilônia, a Pérsia, o Egito, a Grécia e a Roma. Sabrina, esse período, né? É interessante que nesse período aí também, a casa de Israel às vezes rejeitou os profetas, né? Que o Senhor enviava a eles, né? Como Isaías, Jeremias, Amós, e por causa dos profetas, né? O Senhor ele permitia com que eles lutassem, né? Eles fossem perseguidos, digamos assim, né? Por esses impérios, frequentemente, né? E eles, o caso de Israel antigamente ele viveu vários períodos de guerras, né? Muitas vezes por rejeitarem os profetas. Bom, isso ali até o nascimento de Cristo. E agora vamos para o quinto selo, tá? O quinto selo, ele corresponde a um período de tempo de aproximadamente ali do nascimento de Cristo até 1000 anos depois. E nós aprendemos sobre ele nos versículos de 9 a 11. E aí eu vou pedir para o Gabriel para a gente. Deixa eu colocar aqui no chat.
E a venda, tá conseguindo me ouvir, Fábio? Que tá travando o vídeo de vocês aqui para mim. Tá me ouvindo? Sim. E E a venda, vocês estão me ouvindo bem aí? tá dando umas, eu tô ouvindo, mas tá dando umas travadas aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Pra mim também tá travando. Peraí, rapidinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu. Eu pensei que era minha internet aqui. Quando chove, essa internet fica Não, tava travando aqui, até a imagem do slide rapidinho. dele tá dando uma travada na hora de passar. Começou a chover, a internet dele deve ser via rádio. Ver se melhor. Vocês me avisam aí se melhora agora, viu? Consegue ler, Gabriel, a escritura do chat 911 e depois o significado? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E deram-se-lhes a cada um vestes brancas compridas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus servos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. O altar significa sacrifício, almas, martírios, cristãos mortos por suas crenças. Versículos 9 ao 11 refere-se aos vários primeiros cristãos, incluindo a maioria dos apóstolos originais, que morreram como mártires, por terem dado sua vida por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqueles santos receberam vestes brancas que simbolizam a pureza. Obrigado, meu amigo. Olha só, né? Interessante. Esses mártires, né? Fiéis seguidores do Salvador que tiveram que sacrificar sua vida pela sua fé, eles foram entregues, né? Em sacrifício e agora, por causa do seu serviço a Deus, eles estão na presença dele, né? Então, por eles ter dado sua vida pela palavra, pelo testemunho que deram, eles receberam essas vestes brancas, né? Que nós lemos no versículo 11. Esse foi Fábio, o deixe-me resultado fazer uma disso, pergunta né? para você. Sim, Essas pessoas, todas elas aí, né? A gente fala sobre marcha de cristãos, né? Quando a gente fala cristão, a gente não está falando somente de membro da igreja, né? A gente está falando de pessoas no geral que de alguma forma lutaram para que o evangelho fosse aberto, né? Assim como a gente vê na época de Joseph Smith ali, a gente lê no livro Santos, que muitas pessoas, né, pregaram o evangelho, protestaram contra algumas leis, algumas normas para que a Bíblia fosse traduzida e espalhasse para outras pessoas. De qualquer forma, independente dessas pessoas, elas precisam receber todas as ordenanças do templo, Fábio? Com certeza, né? boa pergunta, viu, Gabriel? Assim, o que eu penso pelo que eu vi aqui, pelo que eu estudei, esses santos com as vestes brancas, eles simbolizam de fato os fiéis, viu? Os fiéis discípulos de Jesus Cristo, membros da sua igreja, que foram mortos por causa da sua fé. Mas, como você disse, tem pessoas que, de alguma forma, na história contribuíram, né, e deram suas vidas para que o evangelho fosse pregado pela liberdade religiosa, né? E certamente, Gabriel, essas pessoas elas vão ter o seu galardão. Mas a gente vai ver ao decorrer do curso também essas vestes brancas, elas estão muito ligadas com os convênios que nós fazemos e guardamos e que nos purificam, tornam nossas vestes limpas e nos preparam para um dia estar na presença de Deus. Então, apesar de ter pessoas muito boas que lutam, né, pela causa do cristianismo e que até morreram por essa causa, ainda assim essas pessoas precisam de ordenanças de salvação para que possam alcançar o trono de Deus, né, digamos assim, alcançar a vida eterna. Apesar de terem também sacrificado suas vidas, né, por essa causa, né.
mas elas Entendi, precisam obrigado. das ordenanças, tá bom? E obrigado pela pergunta, muito boa. E nessa época de 1000 anos até depois de Cristo, a gente teve muitas pessoas, né, que, por causa do seu testemunho, o testemunho que deram, elas perderam suas vidas, né, mas foram recebidas no céu, né, para a vida eterna. Muito bom, passamos aí pelos 5 selos, né? E agora o sexto selo. Vocês sabem que época seria o sexto selo? Ou seria essa época do sexto? Sabrina, o que que vocês acham? Seria a época de agora, no caso seria os 2000 anos, né, depois de Cristo. É isso, Sabrina. Seria, olha só, tem uma declaração aqui do. Ele fala sobre esse sexto selo. Pode ler, Sabrina? O sexto selo representa a nossa época e os acontecimentos que levarão ao milênio, quando Jesus Cristo reinará pessoalmente na Terra. O sexto selo é a época que nós vivemos, né? E é uma época aí em preparação para o milênio, né? Para a segunda vinda de Jesus Cristo, para o início do milênio e período que Cristo vai reinar na Terra pessoalmente. E depois a gente vai, depois do capítulo 10 de Apocalipse em diante, praticamente todo o capítulo 10 e restante de Apocalipse vai falar muito sobre esse período de tempo, sobre o milênio, né? Sobre o sétimo selo, né? Que simboliza o milênio. Mas o sexto selo é a nossa época. E aí eu queria perguntar para vocês, Gabriel e Sabrina, a gente ainda não viu aqui a abertura do sexto selo. A gente vai ver algumas coisas aqui que João viu sobre a nossa época. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem me dizer uma coisa que preocupa vocês por viver nestes últimos dias e por que que isso preocupa vocês de viver nessa época do sexto selo. E se vocês também conseguem me dizer uma coisa que deixa vocês felizes por viver nessa época do sexto selo e por que isso deixa vocês felizes? Consegue me dar uma resposta sobre isso? Sim, eu tenho, são coisas que eu penso muito, né? Tem muitas coisas que eu converso muito com a minha esposa sobre essas coisas, né? E como a gente tem um filho, né? Meu filho vai fazer 3 anos, então minha preocupação maior sempre é sobre ele, né? E como eu trabalho em shopping, então eu vejo muitas coisas todos os dias, diversos tipos de pessoas e vejo como o mundo ele é. Então eu tenho muita preocupação. Vou te dar um exemplo. Pode parecer um pouco pesado, mas respeito mútuo sempre. E eu tenho muito medo sobre quando se fala homossexualismo, porque eu já entrei dentro do banheiro do shopping e vi homens praticando atos obscenos dentro do banheiro do shopping. Já vi Nossa, homens entrando no banheiro feminino. Eu falo porque minhas funcionárias vêm reclamar para mim, eu tenho que passar para a administração do shopping. E a resposta que eu ouço do shopping sobre essas situações, nós não podemos fazer nada, porque vai tratar como homofobia. Entendeu? Então, imagina eu estar com meu filho, você estar com seu filho ou qualquer outra pessoa e você entra no banheiro para fazer uma necessidade específica e você vê uma coisa dessa, né? Então, você pensa, se é aqui eu não posso, imagine em outros lugares, né, mais abertos. Então, isso me preocupa muito. Outra coisa que me preocupa é a exposição em redes sociais. Eu sou neurado com segurança. Eu prezo muito por segurança da minha família. Pra você ter uma ideia, às vezes eu não gosto nem de deixar minha esposa sair sozinha, ela também não gosta. Meu filho, eu sempre estou de olho com essas coisas. Então, a segurança, as drogas, tipo, eu ouço muito pessoas falarem sobre facções, aumento de criminalidade, de mortes, etc. Além de muitas outras coisas de redes sociais e tal. Então, tudo isso me preocupa de uma forma muito grande, né? Por mais que às vezes eu me restrinja de querer ler por certas coisas, ou ver, consumir certas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar justamente para a gente não ser cego.
né? Então, e também ficar atento quando o inimigo for atacar a gente precisa estar sempre olhando, né? Sun Tzu explicou muito bem isso. Então, essas coisas me preocupam, mas ao mesmo tempo que eu vejo essas coisas aumentando, que nem minha esposa comentou comigo durante essa semana, fica feliz porque a gente sabe que o Salvador já está voltando, então tudo isso já vai passar. Então, essa é uma esperança Sim. maior que nós temos, né? Tipo, se quanto maior aumentar essas coisas aqui, tiverem maior, mais próximo será do Salvador estar voltando, então a gente vai ter paz. Eu falei, pode ter paz, né? Se não tiver iniquidade, tu vai ter paz, senão tu vai direto pro inferno, né? Eu comento com ela brincando. Aí eu falo, mas ao mesmo tempo isso nos dá alegria de viver uma época também onde a gente tem muito tempo. Eu tô criando vídeos pro YouTube, eu tenho um canalzinho de vídeos infantis ali, e sobre conteúdo da igreja, lido muito material sobre a igreja. Então, eu fico pensando, tipo, essas pessoas aqui, elas não tinham tempo perto delas, elas tinham que ir até Sião, passou essas dificuldades. Hoje em dia, não, a gente tem um templo aqui que 10 minutos de casa, a gente tem facilidade de fazer convênios, de se agarrar ao Salvador, de agarrar a barra de ferro com mais firmeza e de ter muitos recursos da igreja, material da igreja, para a gente se fortalecer e ler dentro de casa. Então, contrariamente, né, tem essas coisas, mas em contrapartida, o Salvador, ele preparou nossos dias para que a gente pudesse ser muito mais forte, né? Tem essa balança. Eu falei para minha esposa hoje, né? Eu falei, será que a gente ia aguentar puxar um carrinho até Sião com o Nicolas na carroceria? Ela falou, talvez a nossa época é mais difícil, meu filho, porque as coisas que a gente vive e vê, elas são muito piores. Então, eu acho que os santos de antigamente não iam aguentar também viver na nossa época do jeito que nós vivemos. Eu falei, de qualquer forma, a gente tem que ser grato, né? Então, são essas coisas que eu penso, né? Desculpa me prolongar muito aí no comentário. Não, não, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Excelente. Você falou de algumas preocupações legítimas, né? Que acho que muitos de nós temos, né? Os valores invertidos, né? Hoje em dia, o mal sendo aceito como bom e o bom e o correto sendo visto como o mal, né? O errado. E essa dessas coisas é só os valores e os bons costumes serem desvirtuados, né? Mas eu gostei muito que você falou também, eu pude, ver que você observou que o Senhor também tem nos armado, né? Para vivermos nesses dias, e você falou do templo, né? Hoje a gente tem um templo aqui na nossa cidade, né? Em Belém, que bênção, né? Quem de nós podia ver alguns anos atrás, até poucos anos atrás, a gente tem um templo aqui, né? A gente ia aqui para São Paulo, para Recife, para Fortaleza, agora a gente tem um templo, cidade, né? Isso é um motivo de grande alegria. Então, podemos ver que à medida que, sim, os desafios desses dias que nós vemos aumentam, sim, também o Senhor, nosso Pai Celestial, ele prepara meios para que a gente possa, resistir a esses dias, né? Obrigado, Gabriel. Sabrina, você tem algum pensamento que gostaria de compartilhar sobre isso? Eu acho que vocês já. Eu testifico de tudo que vocês falaram. Uma das minhas preocupações. Eu compartilho das preocupações que a galera falou, mas uma das minhas preocupações também nesse tempo de agora é algo que se assemelha ao que está nos versículos que a gente vai ler, né? Eu penso muito em catástrofes naturais, porque a gente vê hoje que tem muito. Mais cedo eu estava vendo uma reportagem sobre um furacão que passou no Chile e vai fria aqui no Brasil. Então, tipo, eu sou muito ligada com desastre natural, né? Até em filmes, eu já nem gosto de ver filmes assim, porque eu já imagino como seria uma situação dessa hoje em dia, né? Com a nossa realidade, se acontecesse algo assim, né? E nos versículos fala muito disso, né? Que as pessoas sejam ricos ou pobres, servos, todo mundo vai se esconder, né, desses desastres, né? Então, eu me preocupo muito com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, eu tenho muita fobia social em multidões, assim, né? Uma vez eu estava no trabalho e a gente acabou tendo. A gente tinha uma câmara fria, né, lá, então a amônia acabou vazando da câmara fria. Então, precisou evacuar a fábrica inteira. Então, tipo, ali eu tirei a prova de que eu não sei lidar com esse tipo de coisa.
porque no meio da evacuação eu comecei a ter aquela crise de ansiedade, eu fiquei muito nervosa por estar passando por aquela situação. Então, tipo, eu fiquei logo pensando, né? Se acontecer algo assim, um desastre natural assim, eu sei que eu não vou saber reagir nesse momento, né? Então, é uma das minhas preocupações, porque a gente vê nos noticiários vários lugares do mundo que tem acontecido muitas dessas coisas, os furacões, tsunamis, né? Onde tem muitas baixas de mortalidade, né? Infelizmente, né? E não é todo lugar que é preparado para situações assim. Tipo, aqui em Barcarena, a gente tem meio que um protocolo, assim, entre aspas. A gente vê várias placas na rua de evacuação por conta das fábricas daqui, né? Então, se algum dos tanques das fábricas daqui simplesmente transbordar, a gente precisa evacuar a cidade inteira por conta dos produtos químicos que tem nessas fábricas. Então, a gente tem várias placas espalhadas pela cidade inteira de evacuação. Né? Então, tipo, eu penso muito nesse meio, porque vai ser um desespero total, né? As pessoas não vão pensar no próximo, não vão querer ajudar. Vai ser cada um por si, então vai ser um desespero total de todo mundo tentando se salvar e vai ter muitas baixas. Então é uma preocupação enorme que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de uma aula que eu assisti, onde o professor estava falando, né, que a gente estava justamente no sexto C e que cada vez mais estava se aproximando, né, da vinda do Salvador de novo para a Terra, né? Então, eu penso nisso porque eu penso, pode ser que eu esteja viva, pode ser que meus filhos ou os meus netos vão estar vivos, né, quando chegar esse momento. Mas é muito gratificante estar dentro do Evangelho e poder proporcionar para os meus futuros filhos, as futuras gerações, estarem no Evangelho e preparados, né, para quando este momento chegar. Né? Então, o Gabriel ele falou muito dos tempos, né? Então, é um jeito da gente se preparar espiritualmente e preparar nossas futuras gerações para permanecerem no caminho do convênio. Poxa, obrigado, Sabrina. Essas catástrofes naturais, né? Elas são motivo de muita preocupação mesmo, né? Para muitos de nós, né? Você até falou desse, eu vi esse furacão que tá vindo, né, do Chile para cá. Eu falei, meu pai do céu, que coisa, né? Mas é uma preocupação legítima, né? Obrigado. Obrigado por compartilhar, Sabrina. Importante. Gabriel? A Sabrina estava falando sobre o princípio de preparação, né? Não sei se vocês viram uma notícia, mas teve, acho que mês passado, ou esse mês, não me recordo exatamente quando foi, mas teve um apagão na Europa, né? Onde a energia acabou ali, alguns países ali ficaram sem energia, né? E eu tenho um conhecido lá no shopping, lá, um fiscal, que ele é neurado com esse negócio de política, coisa de conspiração, os caramba, ele chegou, tu viu lá? Que teve um apagão na Europa, ataque cibernético, não sei o quê. Ele começou a falar as teorias dele de conspiração lá, né? Aí eu falei, rapaz, vou mandar mensagem para um amigo meu que mora lá, né? Eu tenho um companheiro missionário, que foi um companheiro meu da missão, que ele mora, acho que ele tá morando em Madrid, alguma coisa assim. Eu mandei mensagem no WhatsApp para ele, né? Eu sempre converso com ele. E ele me respondeu depois, né? Dizendo que realmente teve um apagão lá e que foi muito estranho, foi, tipo, muito bizarro. As palavras dele, né? Foi bem bizarro, porque foi do nada, né? Ele pensou que tinha acabado a internet, mas que era só na casa dele, mas ele viu as máquinas do lado parada, que eram funcionar à base de energia elétrica, que era uma obra que estava tendo, e ele falou que a esposa dele foi para o trabalho, tipo, ela saiu no horário de meio-dia do trabalho e chegou em casa às 11 horas da noite, por causa que os semáforos Nossa. não estavam funcionando, o metrô não estava funcionando e estava congestionamento. E ele falou que na casa dele não tinha nada. Então ele falou que depois ele comprou power bank, comprou lanterna, comprou pilha, comprou bateria, comprou várias coisas para ele poder usar, porque o celular dele descarregou, o notebook descarregou, ele não tinha onde ligar o Wi-Fi para saber receber algum sinal de alguma coisa. Então ele falou que Nossa, olha só. literalmente na vida nós nunca estamos preparados para alguma situação, né? Nós não estamos preparados, apesar da igreja sempre incentivar, por exemplo, a igreja tem uma mochilinha, um manual que fala para a gente ter uma mochilinha de preparação. E ela fala os itens que a gente precisa ter lá de preparação, lanterna, alguma coisa para cortar e etc, etc, etc. Então a gente nunca está preparado para essas coisas, né? E a gente só procura se preparar quando a gente vê alguma coisa acontecendo em outro lugar.
porque a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Nunca vai acontecer nada aqui no Brasil, pô, país tropical tá de boa. Mas já aconteceu lá no Rio Grande do Sul muitas coisas, aconteceu lá em Baiana, É, Brumadinho. Não vai acontecer em Belém. Belém é uma ilha, pô. Se der uma enchente, vai tudo pro fundo, entendeu? Então, sabe sim, nadar? Então, lá em Barcarena, a mesma coisa. Tem a hidro ali, tem que já aconteceu várias vezes de vazar as coisas lá. Sabrina sabe muito bem. Então, a gente nunca está preparado física e espiritualmente e materialmente para essas coisas. sim. Obrigado. Você citou exemplos aí recentes, né? E assim, é interessante o que vocês falaram, porque lá em Apocalipse. Oi, desculpa, vai lá, Sabrina, antes de eu falar, vai lá. Só vou completar rapidinho o que ele falou. A gente vê muitas dessas pessoas hoje descrentes, né? Quando deu esse apagão, eu cheguei a ver um vídeo na internet que estava falando, das pessoas relatando, né, sobre esse apagão. E eu comentei com meu marido sobre isso. Eu falei, nossa, poucas pessoas têm uma mochila de emergência para esse tipo de situação, né? Porque o governo da Europa tinha estabelecido que eles precisavam ter uma mochila de emergência, né? Eles já tinham dado um manual para os europeus sobre isso, né? Aí, tipo, ele virou para mim e ele, nossa, tu acredita em tudo que tu vê na internet? E, tipo, é meio que um choque de realidade, porque as pessoas realmente elas não pensam que isso pode acontecer um dia com a gente. É, Não é como ele falou, ah, não, porque o Brasil é o Brasil, isso não acontece. Acontece, né? A minha mãe mora em Santa Catarina, né? Tipo, eles lá, eles já teve um tempo lá que tava com enchentes, né? Então foram vários bairros, várias faixas de Santa Catarina que alagou tudo. A minha família mesmo, a minha irmã com a minha mãe, eles perderam muitas coisas. Eles literalmente só saíram com a roupa do corpo de dentro de casa, né? Então tem estados no Brasil que já passaram por situações assim. E como ele falou, né? Aqui a gente está numa ilha, né? Então tudo pode acontecer. Mas tem essas pessoas que têm essa mentalidade: nossa, isso nunca vai acontecer. Ah, porque isso acontece nos Estados Unidos. Ah, porque isso acontece longe daqui. Né? Em vez de estarem preparadas, né? Pensando, nossa, tá longe de acontecer aqui, mas é uma possibilidade. Né? Em vez de ter que simplesmente sair com a roupa do corpo só quando acontecer uma fatalidade dessa. Infelizmente. Né? Como ele falou, né? Dá uma chuvinha e já tá alagando tudo. Né? Então, imagine uma chuva bem mais forte de vários dias. Né? São fatalidades que infelizmente podem acontecer. Né? O clima muda a qualquer momento, principalmente em Belém. Todo mundo sabe que o clima é bipolar. Né? Mas muitas das pessoas elas são descrentes dessas fatalidades, porque eu penso que nunca vai acontecer com elas. isso que é bom, né? A gente conhecer, né? Que bom que a gente pode estudar as escrituras e saber de fato o que vai vir e se preparar, né? Para isso, né? Os acontecimentos que vão acontecer nesse sexto selo, né? Nesse período de tempo que nós vivemos. E quando João, a Sabrina até adiantou bem aqui, né? Lá no capítulo 6 de Apocalipse, nos versículos, a gente não vai conseguir estudar hoje, mas dos versículos 12, o Gabriel já está até um banco ali, Anderson, já está preparando um banco para se preparar. Dos versículos 12 a 17, quando João vê a abertura do sexto selo, ele vê de fato várias catástrofes naturais, né? Vários sinais disso, né? Desse sexto selo, que é a nossa época. Ele vê grupos de pessoas tentando se esconder, fugir dessas catástrofes, desses sinais, se escondendo. Mas ninguém vai poder se esconder dos julgamentos do Senhor, que vão recair sobre essa época. E lá no versículo 17, ele faz uma pergunta, quando João os dias, vê tudo que está acontecendo, né? Ele faz uma pergunta bem interessante, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É interessante essa pergunta de João quando ele vê a nossa época. Ele pergunta: quem irá ou quem poderá subsistir? Quem vai conseguir resistir a esses dias? E para encerrar nossa aula, eu queria compartilhar a resposta de quem vai poder resistir.
ou subsistir nesses dias que nós vivemos, tá? E aí a gente pode pegar tudo que vocês falaram até aqui, sobre as coisas que vocês têm receios, que nós temos receios, e a importância da preparação. Então, lá no capítulo 7, nos versículos 13 a 17, tem a resposta disso, de quem vai poder resistir aos nossos dias. Então, eu vou pedir para o Gabriel ler o 13, o 14 e o 15, e a Sabrina o 16 e o 17. Pode ler, Gabriel? Onde está? Desculpa. Tá aparecendo a tela aí para vocês? O slide? Ah, tá, apareceu agora aqui. E um dos anciões 13, 14 e respondeu. 15. Tá. E um dos anciões respondeu dizendo-me: Estes que estão vestidos de brancos, de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Peraí, filhão, rapidinho. E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aqueles que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Sabrina, 16, 17. Não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. De acordo com essa visão de João, o que vocês entendem sobre quem vai poder resistir, se manter firme nos nossos dias que vivemos? E Fábio, essa escritura ela já foi uma escritura da semana no templo, né? E o presidente Fernando explicou muito bem sobre ela, dizendo que seremos nós, né, aqueles que servem o Senhor, aqueles que, os membros da igreja que são fiéis, que fizeram seus convênios do templo, sua investidura, seu selamento, e que se esforçam fielmente ali para servir ao Senhor e compartilhar o evangelho com as pessoas. Essas são as pessoas que estarão ali. Ele falou especificamente ali, né, a escritura voltada ali para os oficiantes, né, do templo, que sempre estão de branco, ali servindo dentro do templo e ajudando as pessoas a fazer os convênios dela dos dois lados do véu. Então, basicamente, eu me lembrei disso, né? Dessa explicação ali, mas eu tô dando mais enxuta do que ele explicou, né? Não, é isso mesmo, Gabriel. Uma das características das pessoas que vão conseguir subsistir ou resistir a esses dias são as pessoas que. E é interessante a comparação que João faz aqui. Ele compara o templo a um trono de Deus. E é o local onde Deus está, onde podemos sentir a sua presença. Então, aqueles que servem no templo, de dia e de noite, ou como oficiante, ou como procurador, né? Essas pessoas que estão buscando servir ao Senhor, elas, essa é uma característica delas que vai ajudá-las a resistir aos dias que nós vivemos. Servir no templo, estar no templo, frequentar o templo. Então, isso é uma coisa que a gente pode refletir, ponderar, sabe? Todos nós, como é que está a nossa frequência ao templo? Será que a gente tem frequentado o templo, de fato? A gente tem uma frequência, a gente vai no templo assiduamente? Ou a gente vai no templo quando dá, quando a gente sobra um tempo? Lembrando que a gente deveria ter um dia marcado no calendário que a gente vai no templo. Por exemplo, no meu caso aqui, é toda sexta de manhã, eu vou no templo. Toda sexta de manhã. Haja o que houver, é esse horário que eu vou lá, que eu vou servir no templo. E a gente tem que ter isso fixo, né? Talvez a Sabrina mora em Barcarena, talvez não consiga vir com tanta frequência, mas é importante termos uma data no nosso calendário pessoal de frequentar o templo. Obrigado, Gabriel. Tem algo mais que vocês conseguem identificar aí? Daqueles que vão resistir aos sexto selo, aos sinais do sexto selo?
Eu acho interessante a parte no versículo 14, né, que ele fala que são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, porque fala muito sobre o nosso arrependimento, né, sobre a expiação do Salvador, né, porque ele nos deu a chance de nos arrependermos todos os dias e continuarmos no caminho certo, né, no caminho do convênio, né? Então, acho muito interessante essa parte dele falar, né, que as pessoas lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, o jeito de falar que as pessoas que vão estar lá são as pessoas que realmente deram o devido valor à expiação, procuraram se arrepender constantemente, porque a gente é sujeito ao erro todos os dias, mas a gente precisa também se arrepender todos os dias e procurar ser uma pessoa melhor. Obrigado, Sabrina. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Gabriel, se quer compartilhar algo? Sim, sim, eu me lembro de uma vez que o presidente Castro ele compartilhou conosco essas escrituras também, e ele falou, né, ele citou também aquela parte que fala de Jesus Cristo habitará conosco, ele será o nosso Deus, nós seremos o povo dele. Ele enxugará da nossa lágrima toda a dor, e não haverá mais pranto, nem morte de dor, porque todas as coisas já serão passadas, né? Então ele fala, imagine vocês viverem esse tipo de vida, todas as coisas que nós vivemos hoje já passadas. O Senhor estendendo a mão dele até a sua casa, onde você poderá viver dentro da sua casa a mesma forma e sentir a mesma presença do Senhor dignamente. Imagine você viver essa extensão do templo, da sua vida em todo momento. Então, essa é a maneira que nós temos que viver, para entender como serão as coisas passadas, né? Porque se a gente não passar por nossos costumes, maus costumes, nossas dificuldades para trás, né? Essas coisas não serão passadas, elas são presentes para nós. Então, ele explicou muito bem essa parte, né? Então, isso são coisas que sempre ficaram na minha cabeça, né? Eu sempre comento muito com a minha esposa e falo muito para ela sobre isso quando nós estamos lendo as escrituras. Que a gente precisa se desagarrar de certas coisas, certas pessoas, certos costumes, meios e coisas do cotidiano, justamente para que o nosso passado não seja o nosso futuro. Que a gente não se agarre com essas coisas, para que a gente possa viver a maneira do templo. É o tipo de vida que Deus vive. Se eu quero viver, ter essa eternidade que é a vida que o Pai Celestial vive, eu tenho que aprender aqui a viver esse tipo de vida, mesmo em meio às dificuldades. Né? Até domingo agora eu estava comentando com os homens do Quórum sobre isso. Eu falei, caramba, a caravana do Quórum vai ser quarta-feira. Mas quantos de vocês já foram no templo desde que o templo foi reaberto, exceto a caravana do Quórum? Então esse esforço ele precisa ser individual, ele não pode ser coletivo. Pode ser coletivo, é interessante, mas a salvação ela é algo individual. E se você não busca por você mesmo, ninguém vai buscar. Porque vai chegar um dia que todo mundo vai estar com seu próprio braço tentando se reerguer. Porque hoje em dia já é difícil você fazer as coisas sozinho. Imagina ter que carregar um monte junto com você. Então as pessoas precisam entender isso, né? Ezequiel fala sobre isso. Vai chegar um dia que ninguém vai ensinar sobre Jesus Cristo. Todo mundo já vai ter que saber por si mesmo sobre todas as coisas. Ninguém anda no testemunho de ninguém. Então essas coisas realmente elas precisam ser feitas. Isso é uma lembrança constante para nós, né? Obrigado, Gabriel. Encerrar com o meu testemunho, né? Eu sei que quando João viu aqueles que estavam vestidos de vestes brancas, que vieram da grande tribulação, ele viu as pessoas que vieram do sexto selo, da nossa época. Ou seja, a nossa época é de grande tribulação. Mas eu sei que se nós lavarmos nossas vestes por meio da expiação de Jesus Cristo, isso significa se arrepender todos os dias de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos maus hábitos, e branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro, que significa tornar o branco mais branco, manter a nossa pureza e purificar-nos ainda mais sobre a terra. Certamente nós vamos chorar, haverá lágrimas que serão derramadas, mas temos a promessa daqui que Deus enxugará de seu rosto toda lágrima. Eu sou muito grato por saber dessas coisas, queridos amigos. Muito grato por poder viver nessa época que precede a vinda do Salvador Jesus Cristo. E eu oro para que a gente possa lavar nossas vestes, a gente possa servir no templo, servir a Deus onde quer que a gente esteja e que possamos nos preparar para se encontrar com o Salvador. Dessas coisas eu testifico a vocês, digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.